Então, em relação ao sono, a gente tem que entender que o sono, ele tem uma função. Eu vou falar um pouco algumas coisas e aí eu vou abrir para a gente conversar, tá? O sono é um processo reparador e regenerador necessário para a nossa manutenção da saúde, né? E ele só acontece, o sono de qualidade, só acontece se a gente consegue ser ou estar relaxado, sereno, e não facilmente respondendo aos estímulos sensoriais. O sono profundo, ele só acontece quando a gente não está naquele sono obviamente, sono superficial, em que qualquer barulhinho a gente acorda, qualquer luzinha a gente acorda, né? Então, alcançar esse estado de sono profundo, para algumas pessoas, às vezes, não é muito fácil. Então, eu vou fazer alguns comentários sobre isso. E por quê? Porque é apenas nesse sono profundo que as verdadeiras transformações de nossos estados mentais e também do nosso cérebro, para ser capaz de se reorganizar e alcançar estados mais avançados, só podem acontecer no estado de sono profundo. Dormir é absolutamente necessário. Nós dependemos disso. Isso é parte do nosso ciclo circadiano, ou seja, a sequência, a sucessão de momentos do nosso dia a dia que faz com que o nosso corpo, em todas as suas condições e necessidades, possa ser adequadamente atendido. A questão do sono é dividida de várias formas, tem duas mais clássicas, né? Dividida em fases, né? Que é a indução ao sono, a manutenção do sono e o despertar, ou seja, a fase de ir chegando no sono, a fase de ter a manutenção desse estado de sono e a fase de começar a sair deste sono. Essa é uma forma de classificar e eu vou comentar algumas coisinhas disso. A outra forma de classificar tem uma primeira fase de condução ao estado de sono, que corresponde um pouco à indução, né? Mas tem uma segunda fase que é o sono leve, que ainda é parte da indução e ainda é parte da manutenção, comparando essas duas formas de classificação. Daí tem uma terceira etapa, uma terceira fase, que é chamado de sono profundo de ondas lentas, né? Nessa etapa, alguns sonhos podem sim acontecer, mas são aqueles sonhos sem muita intensidade, né? Em geral, eles são preto e branco, eles são muito frequentemente confusos, sem muito sentido, né? Não são intensos, né? E a quarta fase, que é considerada mais importante em termos de sono, que é o sono realmente profundo, é o sono chamado de REM, né? Que é movimentos dos olhos, movimentação intensa dos olhos, né? REM, esqueci o que é o R, mas é naquele momento em que os olhos, mesmo fechados, existe a percepção do movimento, né? Neste momento do sono profundo, para a ciência, tá? Os sonhos são organolépticos, eles têm sensações. Então, você vê cores, você tem sensações de cheiros, de sabor, você tem sensações. Aí vão estar os pesadelos também, né? Então, eles são mais profundos, tá? E o que a gente precisa ver em relação a esses estados, né? Então, para começar o sono, é importante a gente observar a diminuição dos estímulos excitatórios, né? Então, por que o sono vem chegando? Porque as luzes deveriam ir diminuindo. Quem trata com pessoas que estão adoentadas, especialmente idosos, Alzheimer, essas questões, e crianças, a mesma coisa, a gente cuida muito isso, à medida que entramos à noite, reduzimos os estímulos sensoriais na casa. Reduz as luzes, reduz os sons, reduz a agitação, reduz a alimentação, porque tudo isso são estímulos excitatórios aos nossos sentidos. E o que caracteriza o estado de vigília?
os sentidos plenamente excitados, os sentidos despertos, né? Então, reduzir as luzes, cuidar, por exemplo, quem faz atividade física, e nada disso aqui tipo, para todo mundo é assim, mas são algumas indicações, né? O treinamento físico deve ser evitado no final da tarde, início da noite, ou à noite. Mas depende, se é o único horário que você tem, vai fazer. Porque exercício físico é fundamental para manter a saúde. Mas, de preferência, seria melhor se ele fosse feito mais cedo, porque ele é altamente excitatório, né? E ele vai liberar uma série de hormônios no corpo que são legais para durante o dia e não para a noite. Mas depende, o nosso corpo se adapta. Também evitar antes de dormir o excesso de trabalho mental. Essa é uma coisa que eu estou precisando aprender muito também, porque parece que a noite é quando mais vai acumulando as ideias e as coisas, e aí a gente acaba tendo muito estímulo mental antes de deitar. Todos aqui já sabem reduzir o uso de telas à noite, né? Porque a luz azul diminui, estimula o sensorial, né? E reduz a capacidade da gente liberar melatonina e reduz a nossa capacidade de reduzir os estímulos mentais, né? Fazer listas das coisas a fazer amanhã para não ficar guardando de cabeça e manter distância dos eletrônicos, que as ondas mantidas, por exemplo, pelo celular, dormir com o celular do lado é péssimo, porque já é comprovado que as ondas cerebrais do sono são perturbadas pelas ondas desses equipamentos eletrônicos. Então, o roteador, por exemplo, não está perto da sua cama, né? Desligar equipamentos eletrônicos. Também se sugere reduzir a alimentação à noite. Existe uma questão bem física para isso. A partir de 19 e 20 horas, há uma redução das enzimas gástricas digestivas, né? Dos ácidos digestivos do estômago. Então, a digestão é mais dificultada à noite. E aí, e também tem a questão de que, como a gente tende a dormir deitado, se você está com alimentos dentro do estômago, a regurgitação, o retorno desse alimento pode acontecer e toda a digestão fica mais prejudicada e atrapalhando o sono. Sabe quando a gente deita e fica a barriga, você não dorme porque ela está lá fazendo barulho, te mantendo acordado. E por que a gente tem sono à noite? Como eu estava dizendo, existe um ciclo circadiano que faz com que o nosso corpo busque funcionar, ou vai funcionar melhor, ou vai ter mais saúde, se a gente respeitar esse ciclo circadiano. Igual as onças, por exemplo, caçam e comem à noite, o ciclo circadiano delas é dormir de dia e caçar à noite, comer de noite. Nós, seres humanos, não fomos feitos dessa forma, ao que parece. Então, sim, existem pessoas que são obrigadas a trabalhar à noite e dormir de dia. Infelizmente, isso paga um preço, porque o organismo humano não foi preparado para funcionar desse jeito. Mas, como eu comentei antes, a gente se adapta, né? Então, com a redução das luzes naturais, né, da natureza, da redução da luz do sol, também o nosso corpo vai se colocando numa condição mais sonolenta, né? Há, naturalmente, à noite, o cansaço do corpo e do cérebro. O cérebro é o maior consumidor de energia que nós temos, né? De adenosina trifosfato, que é a molécula que, quando metabolizada, quando quebrada, gera energia. Então, quando esse ATP, né, é consumido no cérebro, à medida que ele vai sendo consumido, gerando energia para que o cérebro possa funcionar, ele separa, uma adenosina e 3 moléculas de fósforo, né? Então, a adenosina vai se depositando entre as sinapses, as conexões dos nossos nervos no cérebro, dos nossos neurônios, né? Então, à medida que vai enchendo de adenosina entre os neurônios, isso vai meio que diminuindo a
a capacidade de excitação. Então, vai chegando aquele soninho. E é interessante observar isso, por quê? Porque para gerar energia, o cérebro vai usar as três moléculas de fósforo, né? Então, essa vai virar energia e a adenosina vai se depositando nas sinapses, nos encontros entre os neurônios, dentro do cérebro. Isso é no corpo como um todo. Então, quando é natural a gente ficar com mais sono à medida que a gente vai trabalhando mais, que a gente vai pensando mais. E muitas vezes a gente acaba fazendo, eu escrevi ali, a gente acaba usando um recurso que não é desejável, mas muitos de nós usamos, que é usar algum tipo de excitador para manter o nosso cérebro ligadão, mesmo depois que a gente está cansado. Não me digam que vocês não usam, porque todos nós usamos, alguma coisa a gente tem que fazer, né? Então, quando a gente usa, eu escrevi abaixo ali, né, a cafeína tardinha, por exemplo, ou à noite, a cafeína, e ela vem do chocolate, do café, do guaraná, tem várias fontes para essa cafeína, né? Ela ocupa o espaço dessas fendas, então a adenosina não consegue se acumular ali. Então a gente se mantém mais excitado, a adenosina não tampona essas fendas, e aí esse soninho não chega com tanta facilidade. Avaliem em vocês, mas, por exemplo, eu sei que eu não posso. Se eu consumir chocolate, eu sou chocolate, ou café, ou qualquer coisa mais estimulante, depois das 4, 5 da tarde, eu fico de olhão aberto assim de noite, porque em mim afeta muito. O nosso corpo se adapta, tem muita gente que diz, não faz diferença. Talvez porque não tenha tentado ainda evitar o uso de tais estimulantes, né? Quem aqui já fez pós-graduação sabe o quanto às vezes a gente precisa disso para poder terminar aquele trabalho, mas não é saudável e isso atrapalha a nossa proposta de manter a melhor saúde com maior longevidade para, com a maior clareza e nitidez mental, espiritual, corporal, energética, poder fazer um trabalho de qualidade na centro espiritual. Se eu estou entupida de estimulantes, qualquer que seja, essa capacidade vai pagar um preço. E você pode acabar reduzindo as suas competências por esses excessos de estímulos. A gente faz o que é possível, né? Então, como eu tinha dito, a adenosina em maior quantidade ocupa as fendas sinápticas que pedem, assim, dessa forma, repouso e reparação. Então, esse é o nosso mecanismo fisiológico de redução da vigilância. E também estimula a melatonina, que, na verdade, só vai ser liberada se a gente diminuir os estímulos de luz. E por isso que é tão importante ir dormir em quarto escuro. Escuro é escuro. Mas uma luzinha para se eu tiver que levantar de noite, então que essas luzinhas sejam de preferência de cor vermelha. Porque o que acontece? Isso já é comprovado, a estimulação pela luz a barreira que impede o hormônio melatonina, que é o hormônio que favorece todo esse trabalho de recomposição das estruturas do nosso corpo e do nosso cérebro, ela é barrada pela presença de luz. Dormir sob luz, principalmente sob luz azul, é a pior forma que tem. A luz azul impede a geração da melatonina. A luz amarela vem depois, a azul e a branca é a ruim, a amarela e a vermelha é a menos ruim, tá? Então, reduzir estímulos de luz para que a gente possa ter o hormônio melatonina, que nós promove toda essa recomposição, essa reparação que o sono faz, dele poder estar presente, né? E é desejável dormir logo após o anoitecer, quer dizer, não são 12 horas de sono, né? Mas assim, que ao anoitecer a gente comece a preparar tudo para ir reduzindo os estímulos para poder dormir, e antes das 22 horas.
Os textos de ocultismo enfatizam muito isso, da importância de antes de 22 horas você já estar, no máximo até as 23 horas, dormindo. E fisiologicamente também, porque é exatamente entre 23 horas e 2 horas da manhã que o nosso corpo faz a maior faxina, faz a retirada das toxinas das células, e a recomposição dos tecidos e distribuição dos nutrientes para recompor tudo isso. Um exemplo bem prático, bem simples. Quando a gente faz exercício, nós ganhamos mais musculatura. A única forma de de aumentar a musculatura, e músculos hoje são considerados órgãos endócrinos, a maior produção de hormônios que nós temos no nosso corpo é dos músculos, tá? Os músculos são os maiores órgãos endócrinos do nosso corpo. Quando a gente faz exercício, essa transformação dos compostos alimentares, né, da glicose e das proteínas, em glicogênio muscular, que é o que forma, que dá a força e garante a energia a esses músculos, ocorre exatamente nesse horário. Então, você treina de dia, mas é na madrugada que o corpo vai fazer essa transformação. Então, quem quer ser fisiculturista, não estou sugerindo não, né, precisa dormir à noite. Precisa dormir à noite, porque senão ele não vai ganhar musculatura. E, obviamente, eu não estou falando pelo fisiculturismo, eu estou falando pela saúde, para que eu possa ter essa reserva tão importante para a longevidade de telômeros, né, nas minhas as minhas mitocôndrias mais fortes e a minha musculatura mais preparada, eu preciso dormir à noite. Tem dia que não dá, tem noite que não dá, né? Ir em quarto escuro e acordar ao alvorecer. Alvorecer é quando antes do sol começar a subir. O que acontece? O ciclo circadiano nosso nos leva a naturalmente liberar certos hormônios que a gente chama de hormônios do alvorecer. O principal deles é o cortisol. Por isso que quando a gente faz exame de cortisol no laboratório, eles pedem para a gente estar lá às 7 da manhã para medir em torno de 8 da manhã, porque é o horário que mais tem cortisol circulando. Deveria ser o horário que mais tem cortisol, mas quem vive em eterno estado de estresse tem cortisol circulando o tempo todo, e aí adoece. Não ganha musculatura, ganha dor de cabeça, enxaqueca e pressão alta, síndrome metabólica, diabetes, etc. Né? Então, esse acordar, ele é dado por um conjunto de hormônios que, liderados pelo cortisol, mas aí entra adrenalina, noradrenalina, hormônio do crescimento, tal, fazem a gente despertar, glucagon, fazem a gente despertar. Então, acordar cedo é desejável, e geralmente a gente vai acordar melhor. Então, aquela máxima de deitar cedo e acordar cedo, ela é muito válida nesse sentido. E, geralmente, as tradições espirituais recomendam que a gente medite de manhã cedinho, não é? Para meditar de manhã cedinho, tem que estar acordado. Tem muita gente que confunde dormir assim com meditar. Não, está dormindo. Se a gente estiver cansado, você não medita, né? Então, para que esse sono possa acontecer, primeiro, o que é necessário? Por que ele é necessário? Porque precisa, senão a gente não tem saúde, né? A privação do sono causa irritabilidade, diminui a imunidade, porque o intestino não vai funcionar adequadamente, fazer todos os seus movimentos e tudo que precisa, ele vai ficar entupido, reduz a capacidade de reflexos, diminui o controle emocional. Ora, se na cena espiritual eu preciso trabalhar a observação dos meus apegos, raivas e bagunça dos meus estados emocionais, se eu durmo mal, eu tenho menor controle emocional. Como é que eu vou trabalhar isso? Além disso, do ponto de vista bem físico, aumenta a pressão arterial, aumenta a resistência à insulina, aumenta a dislipidemia. Dislipidemia é o desequilíbrio entre os tipos de colesterol, o LDL versus HDL, principalmente, né, principalmente esses dois, e os triglicerídeos, né?
piora a cognição, a memória e o raciocínio. Como é que eu vou fazer uma proposta de trabalho de desenvolvimento para melhorar as minhas capacidades, para poder ajudar os grandes seres, os grandes sábios, a grande fraternidade, no trabalho de ajudar a humanidade, se eu estou trabalhando para piorar a minha cognição, a minha memória e o meu raciocínio, porque ao invés de dormir de noite, eu fico estudando de noite. Tem gente que é muito mais matutino, mais vespertino e mais noturno. Sim, é verdade. Mas, em geral e em média, o que se observa é que esse ciclo circadiano, sendo respeitado, nós tendemos a ter um melhor desenvolvimento do nosso sistema como um todo. Né? O não dormir de noite aumenta a liberação de cortisol, o cortisol estimula uma série de processos necessários, mas quando ele está em grande quantidade o tempo todo, é a situação de estresse crônico que a gente bem conhece, que adoece, né? Isso aumenta a fome, principalmente carboidratos de gorduras, porque o corpo entende que esse processo é porque está em fuga, né? Precisa de energia, ou vai lutar, precisa de energia, então ele estimula o apetite. Isso é bem comprovado. E, portanto, aumentou a resistência à insulina, aumentou a dislipidemia, aumentou a fome, engorda. É bem simples, engorda. Tá? Na verdade, os hormônios todos ficam bagunçados. Portanto, piora a qualidade de vida, impede a melhor qualidade de vida e impede possibilidades. O sono melhora o controle desses fatores, da pressão arterial, da frequência cardíaca e da taxa de metabolismo basal, você mantém um metabolismo, um gasto metabólico mais equilibrado. Os movimentos peristálticos, que são os movimentos do intestino, para eliminação do bolo fecal, que aquilo que você come ser bem metabolizado, ser bem aproveitado, e jogar fora aquilo que você não mais necessita, né? Modula o comportamento social e o comportamento alimentar, pelo que estava já dito acima, porque quando você não dorme bem, você fica facilmente desequilibrado emocionalmente, e o não dormir bem aumenta o apetite. Ajuda na manutenção da memória e da cognição, na verdade, durante o sono que as memórias são fixadas e a capacidade de organizar as nossas memórias ocorre, durante o sono que se faz o organismo faz a recuperação e a faxina, né, nos tecidos, principalmente neurônios, e o trabalho da célula, nas células com os hormônios, né, melhora a imunidade, reduz os radicais livres, que é essa faxina, repara e regenera o corpo. E a necessidade média, de acordo com os últimos estudos, para adultos é em torno de 6,5 a 8 horas de sono de qualidade por noite. Então, não adianta ficar 10 horas na cama e não dormir, de fato, né? Então, isso varia também de pessoa para pessoa. E para terminar, esse sono é distinto muitas vezes, esse sono é distinto, a gente tem que prestar atenção nisso, das muitas vezes, eu cliquei numa coisa aqui que deu errado, das muitas vezes que Jesus diz a seus discípulos, acorda de teu sono, desperta, ó tu que estás dormindo, né? E ele fala assim no Novo Testamento, fala assim nos apócrifos, ele reclama com os discípulos, porque ainda dormem, se já deveriam estar despertos? Esse sono não é aquele sono necessário. Esse sono é o sono dos que estão não percebendo a realidade que deveriam perceber. É daqueles que estão desacordados para as necessidades da vida. É o sono, Jesus usa a palavra daqueles que estão embriagados, né? E aí eu me lembrei que Madalena, por exemplo, no Evangelho de Maria, né, que é o Evangelho de Madalena, ela pergunta a Jesus o que é aquilo que percebe nos sonhos.
se é a mente ou o espírito. E Jesus responde a ela: nem a mente, nem o espírito, mas algo entre os dois. Tirem suas conclusões. Tá? Então, Jesus responde a Madalena, elogia ela pela pergunta, porque é uma pergunta extremamente profunda, e diz a ela que não é nem a mente, nem o espírito, mas algo que está entre os dois. Ou seja, esse elo de conexão de Atma e a mente racional, né? Acho bem interessante. E para terminar, aqui de meu, eu lembrei um exemplo que está no livro do Bardesanes, né, que a gente usou, que está no hino da Veste Glória, que fala desse sentido de sono. O hino da Veste Glória é aquele relato de uma vivência, né, de um buscador que sai da casa do pai, é conduzido ao Egito, né, que é, no caso, representando a terra, e ele tem uma tarefa, né, que é resgatar a pérola que está em meio ao oceano do Sansara, né, e ele esquece da sua missão, né, e devido ao peso dos alimentos que ele consome no Sansara, naquele ambiente, ele cai em sono profundo. E aí os pais percebem, os pais são o rei e a rainha, e os nobres da terra do alto, percebem isso e ficam muito aflitos, né? E aí eles resolvem que, então, precisam chamá-lo de volta e mandam uma carta. E nessa carta diz: acorda e levanta-te de teu sono. Este sono a gente tem que estar desperto. Dá ouvidos às palavras da nossa carta e lembra-te que és um filho do rei. Essa carta voou e pousou ao seu lado, transformou-se num discurso e, com a sua voz, ele se desperta, levanta-se desse profundo sono, a toma, a beija, desprende o selo e lê. E ele retorna à casa do pai. Esse sono não é o bom, mas o sono profundo é necessário para você estar capaz de ser desperto é o mesmo estado de meditação, sem a tua mente ficar com palavras e conceitos e imagens e bagunçando a nossa percepção o tempo todo. Então, esse estado, a prática da meditação, dizem, a prática da boa meditação é muito semelhante ao estado de sono profundo. O estado de sono profundo é, em algumas tradições, como a gente viu, chamado de, o estado de meditação profunda é chamado também de estado de sono profundo, não no sentido de estar dormindo, mas no sentido de estar com a mente serena, sem estímulos, sem movimentos, igual diz na yoga, sem movimentos da mente.